Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos educacionais, indo para a nossa análise de cenário número 43. Aquele vídeo que nós fazemos, aí tentamos fazer pelo menos uma vez a semana, quando possível, não havendo outro assunto que tome prioridade, que é quando aquelas pessoas que colaboram com o canal nos fazem perguntas e nós entendemos que são perguntas muito significativas e que nós trazemos a resposta para conhecimento de todos através do nosso vídeo de perguntas e respostas. Vamos começar aqui por essa pergunta feita há 2 dias atrás pelo Domi. É pergunta que exigiu para nós um esforço maior justamente para produzir o conteúdo adequado de maneira que esse possa passar de uma forma bastante, se tentar, evidentemente, simplificado para o pessoal que investe em elétricas. Então o Domi aqui ele gostaria de sugerir um vídeo que esclarecesse o que significa expressões como GSF e ENA, e o que seria a parcela da GSF vezes o head do MRE, GSF. Que para ele, então, ficou um pouco complicado isso. E o Domi vê aqui a utilidade em produzir esse conteúdo, um vídeo especificamente, no sentido de dar mais embasamento para a análise de outras empresas de geração de energia. Então, vamos tentar responder essa pergunta como um todo de uma maneira simplificada, naquilo que a gente entende como é que está organizado todo esse sistema aí de, vamos dizer assim, ele é colocado pelo Estado, pela nação, para fins de administração da energia produzida no país. Então vamos dar uma olhada assim como é que é a estrutura do nosso país, de maneira que chegue até esse ponto final que faz essa abordagem dos recursos, em particular aqui de geração de energia elétrica. Note que o país ele possui um Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. Nele está vinculado aqui o Ministério de Minas e Energia, que é um dos ministérios mais importantes atualmente do país e que hoje ele é tocado pelo ministro Adolfo Saxida. Bom, abaixo dele existe uma estrutura aqui, e veja que está pendurada a Agência Nacional de Energia Elétrica, e a Agência Nacional de Energia Elétrica ela faz a administração e o controle de 2 outros setores. Um deles, o que interessa para nós aqui, é o Operador Nacional do Sistema. E observe que o sistema como um todo ele tem uma parte de produção da energia, que a gente chama de geração. Onde ela é produzida, ela tem um estágio anterior de armazenamento. Esse armazenamento entra nas linhas de transmissão, que são aquelas grandes transmissoras que a gente vê quando principalmente anda nas autoestradas, são aquelas grandes torres. Essa transmissão leva até uma unidade onde é concentrada essa energia e depois ela é feita por uma parte de distribuição que chega nas casas das pessoas. Então, basicamente, essa é a estrutura de como vai estar o nosso sistema de energia dentro do país. E se nós olharmos para o país como um todo, então, as diversas regiões existem as gerações espalhadas em vários pontos do nosso país. Estou aqui marcando com esses círculos. E essas gerações, elas são interligadas e levam até pontos de distribuição. E esses pontos de distribuição fazem chegar na casa das pessoas, dentro das residências ou nas partes comerciais. Então, basicamente, é isso. Mas, veja que essa estrutura ela não é naturalmente equilibrada. Observe que a produção ou geração de energia, ela pode ter várias fontes. Aqui no caso pode ter uma fonte solar, são esses fotovoltaicos de captação de energia solar, pode ter os geradores eólicos, captação da energia produzida pelos ventos, mas também pode ter uma origem hídrica. Além, por exemplo, atualmente se está explorando a energia colhida das ondas do mar. Então veja, mas aqui vamos falar dessas 3, a hídrica, a eólica e a solar. Olhando assim para a nossa distribuição, a nossa geração, distribuição e, aliás, transmissão e distribuição, o que a gente depreende é que, na realidade, a forma como o clima se comporta em diferentes locais de geração, ele é diferente. Então, não vai chover de forma equitativa, de forma equânime. Na verdade, cada lugar vai estar sujeito às suas condições climáticas apropriadas. Com isso, existe a possibilidade de uma descompensação ou um desequilíbrio nessa produção de energia elétrica. Quando uma usina hidrelétrica ela é concebida, é medido aqui vários aspectos da afluência hídrica, do rio aqui especificamente que a gente está tratando. E uma das medidas que ela possui é a energia natural afluente. Energia natural afluente é medido por um bom tempo, justamente essa fluência da água no rio, para saber, assim, na média, como ela vai de um estágio mais baixo, quando chove menos, até um estágio mais alto, quando chove muito.
E é justamente essa energia natural fluente, chamada de ENA, que vai determinar a capacidade da usina elétrica. Então aqui se vai determinar qual é o máximo de energia produzido por ela. Esta energia é a chamada energia física. Ou, na verdade, né, a geração física. E veja que ela é expressa como um percentual da sua média histórica, que pode ser lido como os megawatts médios desta usina a ser concebida. Mas observe que nessa nossa usina, na hipótese de haver uma redução, por exemplo, das chuvas, o que vai acontecer? Aquilo que é esperado de energia a ser gerada por essa usina acabe não acontecendo. Portanto, esta geração física que foi estabelecida para a usina, ela acaba sendo não atingida. A geração física é que dá aquela sigla GF. Então, ela vai ficar abaixo. Por conseguinte, imagine que isso possa acontecer em vários lugares do país. Nesse caso, pode acontecer que algumas geradoras acabem não tendo atingido esse limiar da geração física. Então, neste caso, ocorre é acionado um protocolo dentro do país que faz com que aquilo que for produzido em outras unidades de geração acabe transportando essa geração para essas usinas aqui marcadas em vermelho que precisam fazer um equilíbrio por conta de não estar gerando aquilo que a sua geração física tinha concebido. E assim, sabendo que algumas usinas não atingiram, então, a sua geração física, a sua garantia física, então o que acontece? É preciso determinar o quanto de energia essas usinas que não atingiram a garantia física irão receber de energia. E o nome que se dá para esse dispositivo é o Generation Scaling Factor, ou é o fator de escalonamento da geração, que é o, então, tão conhecido GSF. Ou seja, agora eu sei quanto vai de energia para aquela usina que não conseguiu atingir o seu GF, a sua geração física. A sua garantia física. Portanto, o GSF vai determinar o quanto cada usina vai receber de energia no rebalanceamento. E veja então que o GSF vai ser o total de energia produzida, o quanto produziu, dividido pelo total de garantia física. Ou seja, se ele está dentro da sua garantia física, a energia produzida ela é igual. Então, ela é no máximo 1. Quando estiver abaixo disso, se começa a olhar para o fator do risco hidrológico. Significa que não está produzindo aquilo a que se propõe. Portanto, o GSF ele nos dá uma medida do risco hidrológico. Ele serve aqui como um fator de rebalanceamento que vai determinar o quanto cada usina vai receber de energia, independentemente do quanto ela produziu. Ou seja, vai de qualquer jeito, mesmo que seja zero. Porque aí, no caso, ela atingiu a sua garantia física. E quem controla essa distribuição, é como se tivesse umas alavanquinhas lá para fazer a distribuição, este órgão aqui chamado ONS, ou Operador Nacional do Sistema, que é esse ente mais abaixo aqui, que nós vimos na escala, passando aqui no Conselho Nacional de Política de Energia, o Ministério de Minas e Energia, a ANEEL, e aí termina aqui no Operador Nacional do Sistema. E que sistema é esse aí? É aqui, ó, o Sistema Integrado Nacional, ou o SIM, simplesmente o SIM. Então ele junta tudo isso, né? As geradoras, as transmissoras e também as distribuidoras. E observe que o Operador Nacional do Sistema ele controla o despacho das usinas hidrelétricas, termoelétricas, porque é o seguinte, ele também tem uma importância na preservação ambiental, ou seja, se é atingida a garantia física, não tem mais por que ficar fazendo a geração. E da mesma forma, se vamos supor, o afluente está muito baixo, não tem por que tu ficar esgotando o afluente e de forma a tentar produzir a garantia física. Por isso que ele faz toda essa distribuição e esse reequilíbrio. E aqui entra um fator que agora é o que me parece assim, interessa aqui. Veja que quando é concebida uma usina hidrelétrica, por exemplo, se você for ver na companhia que você adquirir, ela já tem parte da sua energia contratada. Então veja que essa energia contratada está lá no futuro, 3, 4, 5 anos lá na frente, e é um percentual. Se gostava muito de dizer que se tinha energia contratada em 85%, né, então isso como um fator bom. Com a crise hídrica, o que acontece? Não tem como entregar essa energia. Então mesmo com o reequilíbrio, mesmo feito pelo Operador Nacional de Sistema, essa energia que está contratada e que tem que ser entregue, a companhia ela se obriga a fazer uma compra de energia de outra para poder fazer essa entrega. Então isso vai impactar diretamente no lucro líquido. E aí que ocorre esse fator
onde a gente diz que o risco GSF, né, o risco hidrológico, acaba afetando o resultado das companhias. Então o que as companhias estão fazendo? Elas estão produzindo os outros campos de energia, de geração de energia alternativos, como o eólico e o solar, de maneira que parte dessa energia gerada ela vai para o mercado livre é aquele que se contrata direto com a geração, e aí isso tudo mantém esse parque eólico, o parque solar em funcionamento. E na hipótese do risco hídrico, ela consegue trazer de si mesma, né, energia para completar aquilo que ela tem como garantia física na sua geração, de forma que ela não precise comprar energia. E também não fique dependente das readequações feitas pelo Operador Nacional do Sistema, que inclusive ela pode estar produzindo energia dentro da sua garantia física, mas dentro das relocações ela precisa atender, porque essa estrutura funciona num sistema como um todo. Então, esse é o impacto do GSF. E eu espero aí não ter me estendido muito, porque realmente essa explicação, eu tentei trazer a explicação o mais simplificado que eu pude, de forma que você possa compreender quando você vai ingressar como acionista numa geradora, para que você entenda que tem essa decorrente. E assim, vamos para outras colocações que foram colocadas aqui no canal. Essa aqui é do Thiago Oliveira, que também nos pareceu bastante interessante. Ele tem 1.000 ações do Banco do Brasil, com um preço médio de R$ 27,74, um preço bem abaixo do que está hoje, tem torno de R$ 32, R$ 33 reais. Por causa do meu forte receio relacionado com o próximo governo federal, no momento estou abrindo mão de aportar nessa ação. E eu entendo como sendo bem plausível essa precaução do Thiago Oliveira. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas é interessante que, se nós olharmos para o desempenho do banco, vamos considerar aqui o horizonte de 2010 a 2017, então me parece que é prudente essa interpretação. Mas, de qualquer forma, é um banco que está há muito tempo aí, sobreviveu a vários governos. Eu não vejo razão para não fazer os aportes, mas, por outro lado, eu compreendo a preocupação. E também temos aqui a colocação do dinheiro reverso. Ele diz o seguinte, ele pergunta, a Petrobras, na sua opinião, está barata? O PL é menos de 3, pagando um caminhão de dividendos. Por que ninguém fala nela? E realmente, né, os múltiplos da Petrobras são excepcionais. A Petrobras, deixa eu dar uma olhada aqui, né, pegar os múltiplos dela, ela tem aí PL de 2,54, né, então se você investir hoje na companhia, em torno de 2 anos e meio, você vai retornar em termos de lucro líquido. E o preço ao valor patrimonial da companhia em 0,88, ou seja, está abaixo de 1. Vai olhar o dividend yield da Petrobras dos últimos 12 meses está em 39,46%, é extremamente alto. O que acontece pelo menos a minha visão, né? Aqui no canal, o método que nós aplicamos aqui não aborda companhias de commodity, porque elas são muito cíclicas, e a gente tem que entender que o ciclo hoje do petróleo, ele para aquelas empresas que trabalham tanto com a produção quanto com o refino, ele é um ciclo favorável, mas já não esteve em questão de 1 ano atrás, questão de 1 ano e meio atrás. Então tem esse efeito cíclico, e a gente sabe que fatores externos também geraram essa pressão aí sobre o Brent. O Brent é o barril referência, né, de petróleo, porque ele é extraído ali do Mar do Norte, entre Inglaterra e Alemanha. Então aquele ali faz como referência. A última vez que eu vi ele estava caindo, estava em torno ali de 110 dólares. Mas acontece o seguinte, o fator aqui preponderante é que esse mesmo preço, questão de 1 ano atrás, chegou aí lá para perto dos 60, 70. Então, se você entende bem a companhia, se você entende bem como funciona o mercado, que para mim um dos mais complexos de se analisar é o mercado de commodities, eu acho que você está muito confortável dentro dessa empresa, é uma empresa bastante sólida. Mas a gente precisa ver que, se nós computarmos ali também, mais ou menos no mesmo período ali, de 2010 a 2017, ela passou vários anos sem pagar proventos, né? Pelas razões aí que a gente sabe que aconteceram do ponto de vista de corrupção. E ela está num processo, me parece que vai estar num processo de transição aqui, que é importante ficar de olho nisso, porque ela não é boa nem para o governo, que sempre que sobe o governo apanha, e ela também, por outro lado, ela tem alguns problemas com relação à expressão para o mercado, porque o preço se torna caro, então as pessoas começam a enxergar a companhia de uma maneira diferente e entenderem que o melhor seria que a questão do petróleo fosse, dentro de uma economia mais liberal, fosse privatizada e distribuída em outras companhias para haver concorrência. Então, como ela passa esse processo todo, agora existe até uma ameaça de uma tal de CPI da Petrobras, me parece que é por isso que não se vem falando muito da companhia. Mas, olhando para esses números assim que a gente vê, e se você também se dispõe a acompanhar a Petrobras, participar do processo todo, fazer as leituras dos resultados da companhia, eu não vejo motivo nenhum para que se deixe de investir nela, embora não faça parte do método que nós aplicamos aqui no canal. Para finalizar, a pergunta aqui do Marcos Dioniso, ele pergunta o seguinte, se eu também faço investimentos em fundos de investimentos imobiliários,
e se esse é o mercado que me agrada. Puxa vida, muito se diz sobre os fundos de investimento imobiliário. O mercado imobiliário, no geral, não me agrada muito. A gente precisa entender bem a história do mercado imobiliário no Brasil, mas eu vou pegar só uma fatia dela, que é anos 70, 80 e parte dos anos 90, porque o índice inflacionário era muito alto. Então, e o sistema financeiro da habitação, ele não favorecia que se comprasse imóveis no longo prazo. Então, se alguém tivesse algumas economias, era tentado investir em imóveis porque a valorização dele era muito grande, justamente porque gerava essa escassez em virtude de não se poder fazer compras de longo prazo, porque como a inflação era muito alta, logo se pagaria juros muito alto também. Então o imóvel virou um ativo muito interessante. Mas à medida que reduz a inflação, ou melhor, nem vou dizer que ela reduz, mas que ela fica controlada ali dentro de uma faixa bastante interessante, o imóvel ele deixa de ser interessante também, por vários fatores, né? O primeiro deles é que você tendo o imóvel, você vai pagar o imposto predial e territorial urbano ou o imposto predial e territorial rural. E aí você já adquire junto com ele uma despesa. Se o seu imóvel precisa de outras manutenções, digamos que seja um terreno, uma capina, retirada de lixo, você começa a ter outros custos juntos. Se ele servir para um propósito aqui, fundos de investimento imobiliário, de locação, nos fundos de investimento, se você faz a locação do imóvel, toda a manutenção, exceto aquelas que são provocadas pelo inquilino, ela é da sua responsabilidade e ele vai ter um desgaste natural no longo do tempo. E aí você precisa ter uma referência, que a gente chama de um cálculo atuarial desse imóvel, para saber o quanto ele pode perder com a evolução, o quanto ele valoriza em metro quadrado, mas o quanto ele perde em depreciação. Então, é um cálculo, você precisa ter conhecimento dele e saber para você ingressar como uma pessoa que faz locação de imóveis. E o fundo de investimento imobiliário que faz isso e herda todas essas questões mais complexas, ele ainda tem a taxa de administração. Se você for olhar os imóveis, ou os fundos de investimento imobiliário, vamos pensar agora assim, que é na verdade um fundo que faz a gestão e você compra cotas desse fundo, essas cotas aí, aquilo que é vendido em aluguel, parte vai para os cotistas, né? Parte vai para administração e outras despesas ali. Veja que, na média, os fundos de investimento imobiliário eles não crescem. Não é que nem uma ação que tem valorização de mercado, uma empresa que cresce. E, eventualmente tem fundos que vão adquirindo imóveis, mas a compra de imóveis ela é uma compra mais demorada, ou até a venda também é mais demorada. Então me parece, assim, que no curto prazo, você entrar num fundo de investimento imobiliário, porque todos os fatores que eu disse tende a provocar num fundo de investimento imobiliário uma, vamos dizer assim, oscilação do preço, que a gente chama de volatilidade, mais reduzida, mais concentrada. Então, se você vai investir num fundo de investimento imobiliário, com a ideia de que isso aqui gere um recurso para que você faça um reinvestimento, não necessariamente em fundo de investimento imobiliário, mas no mercado de ações, por exemplo, me parece uma estratégia bastante interessante. Quando esse canal aqui foi montado, parte dos recursos vinham de fundos de investimento imobiliário. Nós já abrimos mão no canal para ficar só com ações. Isso porque a gente buscava uma meta de receita anual para poder fazer os reinvestimentos. Então, essa parece uma ideia interessante. Então, mas, perdurar com o fundo de investimento imobiliário, aí eu tenho muitas dúvidas. Principalmente quando são fundos de papéis e outros fundos que têm o apelo assim, de morrer ao longo do tempo, como, por exemplo, agências bancárias. Principalmente se você verificar se o banco tem uma tendência, por exemplo, se ele for um banco estatal, ou uma economia mista, o que acontece? Existe uma pressão do governo para que existam agências para atender a população, porque justamente ali tem uma massa votante. Mas se ele for um banco privado, tem uma tendência que ele fecha as agências e não tenha nada que recorrer, porque ele é dono do próprio negócio. Agora, veja bem, se esse banco ele tem uma tendência de privatização, é bom você ficar de olho se você tem fundo de investimento imobiliário nessas agências. Então, você pode estar num fundo que tem uma tendência de ir morrendo ao longo do tempo. Então, veja que não é uma análise mais direcionada como a gente faz para ações. É preciso uma análise de contexto bem mais significativa. Aliás, ele se iguala muito, na minha visão, com commodities. Então, no longo prazo, ter fundos de investimento imobiliário a longo prazo não me parece uma coisa assim que me chame a atenção. Agora, como gerador de receita para reinvestimento na compra de ações, por exemplo, por outro lado, para mim parece fazer todo sentido, porque pela baixa volatilidade, você adquire uma estabilidade para compra de ação e depois, no tempo ajustado, você se desfaz do fundo e aí você retorna para o mercado imobiliário, que ele tem, vamos dizer assim, uma estrutura de segurança muito mais consistente no longo prazo, onde no longo prazo aqui a gente fala de 15 a 20 anos. E essas então foram as perguntas e respostas dessa série, que eu espero que a gente tenha conseguido elucidar aí o ponto de vista das pessoas que nos ajudam, colaboram, colocando as suas questões e que podem ajudar outros que também fazem parte aqui do canal. E dessa forma, eu vou me despedindo de você, deixando, como sempre, o meu grande abraço!